Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes, bem como saudar os nossos internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene, convocada pelo edital de número 46 de 2025, destinada à entrega de placa comemorativa à Igreja Evangélica Povo Livre, conforme o Decreto Legislativo de número 8 de 2025 e em atendimento à solicitação do nobre vereador Paulo Júnior. Temos a honra de convidar para compor a mesa e dirigir os trabalhos desta cerimônia, neste ato representando o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Carmônio Bastos, o proponente e presidente neste ato, o nobre vereador Paulo Júnior. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Convidamos neste ato o secretário ad hoc, pastor Ismael Siqueira. Convidamos a fundadora da Igreja Evangélica Povo Livre, pastora Edna Pereira da Silva. Convidamos o fundador da Igreja Evangélica Povo Livre, pastor Edson Silva. Senhoras e senhores, uma vez composta a mesa de autoridades e personalidades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem o presidente regional da Igreja Evangélica Povo Livre, o pastor Jânio Flávio Galvão. Solicitamos aos componentes da mesa diretora que tomem seus assentos. Obrigado. Anunciamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, representantes e personalidades que se apresentaram a este cerimonial. O pastor da Assembleia de Deus Ministério Belém, Herodes Bezerra. A pastora Edna Pereira e o pastor Ronaldo Pereira da Silva. O pastor Ricardo Ferreira Trevisan, do Povo Livre do Jardim das Flores. O pastor Rogério Rodrigues Bueno, da Igreja Povo Livre do Jardim Roberto. A senhora Ero Amorim, que é a esposa do vereador Paulo Júnior, e o pastor José Arcanjo, do Povo Livre, Rochidale. Façamos uma saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos o proponente e presidente neste ato, o nobre vereador Paulo Júnior, para realizar a abertura oficial e prosseguir com os trabalhos desta significativa sessão solene. Obrigado, Bruno. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Hoje aqui o plenário da Câmara se transforma em igreja, hein? Vocês percebem que até anjo tem aqui, né? Senhoras e senhores, boa noite. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da mesa diretora. Declaro aberto a presente sessão sob a proteção de Deus e iniciamos os nossos trabalhos. Registro com elevada estima meus agradecimentos ao excelentíssimo presidente, vereador Carmônio Bastos, pela consideração e gentileza em conceder-me
a precedência para conduzir esta solenidade. Convido todos os presentes que puderem se colocarem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino do município de Osasco.
não da vitória do sim sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco brilha nos corações do porvir, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser Brasil. Podem sentar. Mas espera aí. Isso é coisa de pentecostal. Antes de sentar, fala para o irmão que está do seu lado. Foi bom você ter vindo. Pode sentar, irmão. Solicito ao senhor secretário, pastor Ismael Siqueira, que proceda à leitura do edital número 46 de 2025, do decreto legislativo número 8 de 2025 e das correspondências recebidas. Boa noite a todos. Edital número 46/2025, o presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Fica convocada nos termos do artigo 175 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a sessão solene para a entrega de placa comemorativa à Igreja Evangélica Povo Livre, a ser realizada no dia 3 de novembro de 2025, segunda-feira, às 19h, no plenário Tiradentes, localizado na Avenida dos Autonomistas, número 2607, Centro, em conformidade com o Decreto Legislativo número 8/2025, de autoria do vereador Paulo Júnior. Publique-se e cientifique-se, Câmara Municipal de Osasco, 30 de outubro de 2025, assinado Carmônio Gonçalves Basto, presidente. Decreto Legislativo número 8/2025, projeto de Decreto Legislativo número 46/2023, Paulo José da Silva Júnior, dispõe sobre a concessão de placa comemorativa à Igreja Evangélica Povo Livre. O presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, nos termos do artigo 17, inciso 5 do regime interno, promulgo o seguinte decreto legislativo. A Câmara Municipal de Osasco decreta e promulga. Artigo 1º, fica concedida a placa comemorativa à Igreja Evangélica do Povo Livre, pelos seus 50 anos de relevantes serviços prestados à coletividade. O artigo 2, a honraria que se trata, o artigo 1º será outorgada em sessão solene, especialmente convocada para esse fim. Artigo 3º, as despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação própria, constante no orçamento vigente. Artigo 4º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Osasco, 25 de fevereiro de 2025, assinado Carmônio Gonçalves Bastos, presidente. Justificativa de ausência da solenidade, o senhor presidente registram-se nesta mesa as justificativas de ausência dos seguintes parlamentares: da vereadora Stephanie Rossi, por motivo de compromissos já assumidos anteriormente, do vereador Alexandre Capriotti, por motivo de compromissos já assumidos também anteriormente. E, por fim, do vereador Fábio Chirian, por motivo de compromissos pessoais previamente assumidos. Senhor presidente, eram essas matérias a serem lidas.
Pastor Ismael Siqueira, obrigado por estar no secretariano aqui na mesa diretora. Eu convido todos agora, nós vamos assistir um bonito vídeo que conta um pouco dessa bela história da Igreja Evangélica Povo Livre. Bom, meus irmãos, dando sequência aqui, após nós vermos neste vídeo, né, outros fatos, né, pastor Jônio, não há argumento, né? Mais de 50 anos, a igreja completa agora 52, né?
73, né? É. Nós vamos agora, dando sequência, nós vamos convidar aqui o pastor Rogério Bueno. O pastor Rogério Bueno vai estar louvando a Deus junto conosco através de 2 hinos. 2 hinos ou 2 louvores. A gente é um pouco antigo, a gente fala hino ainda, né? Mas 2 louvores, 2 cânticos, 2 músicas gospel. Boa noite, gente querida. A paz do Senhor. Amém. Então, aconteceram algumas coisas, né, interessantes. De ontem para hoje, eu conversando com o pastor Edson, eu disse para ele assim: pastor, eu devo escolher algumas músicas antigas? Aí o pastor Edson falou assim: olha, nem muito antiga, porque muitos irmãos não vai conseguir acompanhar, né? Porque eu tinha separado tipo: se tu minha alma a Deus suplica. Para, irmãos. Aí, tá vendo, pastor? O pessoal... Essa é hino, viu? O pessoal sabe, né? Hino. Aí eu pensei: ó, por que duvidar sobre as... Aí, todo mundo... Pastor. Pensei comigo: não, antiga, porque, de fato, muitas pessoas não vão lembrar, né? Mas aí, na hora que o pastor Paulo Júnior começou a falar, ele falou assim: nesse momento aqui vai ser uma igreja. E nós vamos adorar a Deus. E eu tinha separado um louvor, mas na hora que ele falou isso, eu lembrei de uma música que nós cantávamos na igreja há muito tempo atrás, que eu acredito que vocês devem lembrar, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode ser mais forte? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Isso foi uma coisa interessante que aconteceu ontem, enquanto eu falava com o pastor Edson. Aí eu falei para ele: pastor, então eu vou poder pedir para algumas pessoas me ajudar lá na hora? Ele falou: então, irmão, só tem um microfone lá. Aí eu falei: meu Deus. Porque quando você tem outras pessoas, você se apoia, aproveita para apoiar, né? Ela falou: então, vamos lá. Aí, chegando aqui, na hora que eu estava sentado ali, falei: não estou sozinho, eu estou com coral. Eu estou com coral. Eu só vou tocar aqui e o coral vai cantar que nem vocês fizeram. Mas nesse louvor que nós vamos cantar aqui, ele não é tão antigo, mas a gente já cantou em Carapicuíba, a gente cantou em Rochedale, a gente cantou em Jardim Roberto, a gente cantou na sede. Parece que se tornou um hino do povo livre, embora muitas igrejas cantam também. E nesse louvor eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor, e cantassem com todo o seu coração. Eu vou... No toque aqui ninguém lembra, né? Não lembra, não? Então vai.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Lá em cima nós vamos adorar ao Senhor e dizer: grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, ele é alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, por isso diante dele nos prostramos. Diga: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o nome do Senhor engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Nós te adoramos, Deus. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Ficaria cantando aqui. E ficaríamos te ouvindo, né?
Nós queremos também aqui dar boas-vindas ao pastor Vitor William e também a sua esposa, Daniele Prado Martins, e a filha, Luísa Prado Martins. Cadê a filha? Está ali. Nós vamos ouvir, então, agora o pastor Vitor William. Pastor Vitor William, da Igreja Evangélica Povo Livre do Jardim das Flores. A tribuna está à sua inteira disposição. É perigoso falar para o pastor que o microfone está à inteira disposição. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, ao presidente da mesa diretora, pastor Paulo Júnior, e todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? É com profunda gratidão e alegria que a Igreja Evangélica do Povo Livre hoje ocupa este espaço solene, esta Casa de Leis, para celebrar seu jubileu de ouro, 50 anos de fé, serviço e dedicação à nossa cidade. Esta homenagem concedida por esta ilustre Câmara Municipal não é apenas um reconhecimento a uma instituição, mas sim uma história viva de homens e mulheres que, por meio de sua fé, transformaram vidas e impactaram positivamente a sociedade osasquense. Nossa história começou de forma simples, mas com uma visão grandiosa, semeada no coração do nosso saudoso fundador, o pastor José Apolinário da Silva. Em 13 de julho de 1973, com um pequeno grupo, deu início ao que se tornaria uma referência de fé e acolhimento em Osasco. Ele não apenas fundou uma igreja, ele plantou uma semente de esperança em um bairro, no Jardim das Flores, que floresceu e se expandiu por diversas cidades do Brasil. O pastor Apolinário nos ensinou, por meio de sua vida, a importância da perseverança, do trabalho árduo e, acima de tudo, da paixão pelo Evangelho. Sua liderança abriu caminhos para que a Igreja do Povo Livre se tornasse um refúgio, um centro de comunhão e um agente de transformação social. Hoje, honramos sua memória e o legado que ele deixou, em cada tijolo edificado, em cada palavra proferida e, principalmente, no coração de cada membro. Nestes 50 anos, a Igreja Evangélica do Povo Livre e Ministério Nova Aliança tem se dedicado não apenas à pregação da palavra, mas também à ação social, estendendo a mão aos necessitados e promovendo a dignidade humana, cumprindo o mandamento de amar a Deus e ao próximo. Nossa visão sempre foi clara: ser uma igreja que preza pela família, pela comunhão e pelo amor cristão em sua essência. E é impossível falar em luta pela dignidade e por uma sociedade mais justa sem nos lembrarmos de grandes líderes. Nós acreditamos na força da união, na diversidade de nossos membros e na responsabilidade que temos como corpo de Cristo em nossa cidade. Agradecemos por esta casa, por reconhecer nossa jornada. Agradecemos a cada pastor, líder e membro que, sob a direção do atual presidente do nosso ministério, o pastor Jânio Flávio Galvão, e todos os demais pastores, continuam o trabalho iniciado. Que a nossa história de 50 anos seja apenas o prefácio de um novo tempo, onde a Igreja Evangélica do Povo Livre continue a ser um farol de luz, esperança e amor incondicional em Osasco e para o Brasil. Que Deus abençoe Osasco, que Deus abençoe a Câmara Municipal, que Deus continue abençoando a Igreja Evangélica do Povo Livre. Muito obrigado. Obrigado, pastor William, pelo pronunciamento. Nós vamos ouvir também agora a pastora Edna Pereira da Silva, que a tribuna está à inteira disposição da senhora.
Graça e paz a todos. Amém. Nós estamos felizes nesta noite, né? Estou um pouco emocionada porque falar do pai e da mãe, né? Isso mexe muito com a gente, embora já fazem 29 anos que papai foi embora, mas mesmo assim, né? Minha mãe há 3, 4 anos, mas é mãe e é pai, a gente nunca esquece, não é? E quero agradecer principalmente o pastor Paulo Júnior, por essa comemoração, a nossa Igreja Evangélica do Povo Livre, que é um ato importante para nós, que tem servido de bênção, não somente para a cidade de Osasco, mas também para outras cidades, não é? E que hoje, graças a Deus, ela continua aí na presença do nosso presidente, pastor Jânio, que também tem sido bênção para as nossas vidas aqui neste lugar. Como eu sabia que alguns pastores iam estar falando mais do ministério, né, eu vou fazer aqui uma pequena leitura de simplesmente falando aqui um pouquinho só. Nós temos aqui o livro, né, se os irmãos quiserem, depois está ali fora, né, o pastor Rogério trouxe, o pastor Rogério Araújo, que são 2 Rogérios, né, os irmãos podem pegar ali e levar para saber da nossa história, né, aqueles que tiverem interesse de saber, tá bom? Então, eu vou dizer o seguinte, pastor José Apolinário, né, que nasceu no dia 5 de julho de 1926, casado com a Armanda Souza da Silva, que nasceu no dia 16 de agosto de 1933, que são os meus pais. A Armanda, minha mãe, conhecia bem a palavra de Deus quando se casou. E não se sentia bem em estar afastada dos caminhos do Senhor. Nesse livro vai contar por que a minha mãe se afastou dos caminhos do Senhor, que ela pertencia a uma igreja, que essa igreja não poderia trabalhar no dia de sábado. E como meu avô havia falecido, não é? Eles tiveram que sair dessa igreja porque não poderiam trabalhar no dia de sábado. Então, ela não se sentia bem estar afastada dos caminhos do Senhor, sempre lembrando tanto ela como os meus tios. Quando meu pai, José Apolinário, foi trabalhar na cidade de Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, através de um rádio, ele ouviu... Desculpe, irmãos, eu estou muito nervosa quando fala do meu pai e da minha mãe, eu fico dessa maneira. Quando meu pai, José Apolinário, foi trabalhar em Belo Horizonte, lá, através de um rádio, a minha mãe ouvia programa de rádio, e nesse programa de rádio ela ouviu falar que uma igreja ia ter uma campanha. E nessa campanha, ela ouvindo, ela convidou meu pai para estar nesse lugar. E ele trabalhava bem em frente a esta igreja da campanha que estavam falando no rádio. Aí ela convidou meu pai para ir nessa igreja que ficava no bairro de Alagoinha, lá na Rua Formiga, número 22, a igreja se chamava Igreja Evangélica Novo Testamento, né? Meu irmão sempre fala disso. Ela fez o convite e ele aceitou, porque essa igreja ficava bem em frente ao trabalho dele. Essa igreja tinha um alto-falante que tocava hinos antes de começar o culto. E quando meu pai trabalhava até mais tarde para ver se terminava logo esse trabalho para eles voltarem para a cidade de Osasco, e o louvor antes do culto, e um dos hinos, dos corinhos, né, o hino que cantava antigamente, chamava-se O Caminho para o Céu é Jesus. Eu acho que alguém aqui bem antigo deve conhecer, né? Obrigada, irmão. Mas só que ele não ouvia falar o caminho para o céu é Jesus. Ele ouvia dizer, José, o caminho para o céu é Jesus. Isso era coisa de Deus já, né? Por isso que hoje nós estamos aqui. E, finalmente, né, chegou a semana deles estarem ali, né, nessa campanha, nessa igreja que cantava isso. O Espírito Santo já estava trabalhando na vida dele, né, mesmo antes deles chegarem ali. Só que a minha mãe ainda não sabia. E minha mãe, quando começou essa campanha nessa igreja, ela já entrou em oração e em jejum, dizendo para que o Senhor salvasse meu pai. E então,
Depois, no final desta campanha, no domingo, no final do culto, minha mãe, já com os olhos fechados, pedindo: Senhor, esse é o último dia, salva o meu marido. E ela nem viu quando, ao final do culto, ele levantou a mão e aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, foi até a frente, né, confessando seus pecados ali juntamente com os pastores, estava ali. Nessa igreja tinha o costume de, logo, as pessoas que aceitavam Jesus prepará-los, né, para serem batizados. E nesse mesmo dia, ele foi batizado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois, para resumir um pouco a história, né, depois de tantas coisas, né, que vieram acontecendo, aquela igreja era muito longe, nós tínhamos que pegar 2 conduções para ir. O próprio pastor da igreja nos indicou a igreja do Nazareno, foi para onde nós fomos, bem no centro de Belo Horizonte. E ficamos ali por algum tempo. Aí meu pai terminou o trabalho dele, nós voltamos para Osasco. Né? Aí os pastores da igreja do Nazareno vieram atrás do meu pai, né, para abrir a igreja do Nazareno em Osasco. E depois de Osasco, né, resumindo a história, nós fomos para Campinas. Meu marido fala assim que foi lá que nós nos conhecemos, né, e ficamos noivos, mas, infelizmente, não é? Quer dizer, felizmente, para nós, infelizmente, para a igreja não aceitava os dons que nós estávamos recebendo, porque nós buscávamos muito ao Senhor. O Espírito Santo nos deu o dom, e nós não podíamos ficar nessa igreja porque eles não aceitavam. Voltamos para Osasco. Nosso casamento foi cancelado por alguns meses a mais, que estava marcado, né? E casamos depois, né? E com isso nós estamos aí já há 53 anos casados. E voltamos para Osasco. Aí nós, eu, meu irmão, minha irmã ainda era pequena, minha mãe, meu pai, indo em várias igrejas. Não porque as igrejas não eram boas, todas eram igrejas do Senhor. Mas nós não conseguimos nos adaptar. E orando, nós fazíamos culto doméstico em casa, não é, Edson? Orávamos, cantávamos, buscávamos a Deus. E um dia o Senhor falou com meu pai que ele teria que abrir um ministério. Ele disse: não. Isso eu não vou fazer, eu não tenho capacidade para isso, eu não tenho estudo para isso, não. E o Senhor relutando ali com ele, e ele acabou cedendo, porque o Senhor continuou falando com ele. Então, essa igreja evangélica do Povo Livre foi aberta. E o Senhor deu aquele versículo para meu pai: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E deu o nome também para ele, da Igreja Evangélica do Povo Livre. E hoje os irmãos viram aí em várias cidades, em vários bairros, os nossos pastores que estão aqui, os pastores que são espalhados por aí, porque isso foi obra do Espírito Santo de Deus. Ele não fez isso porque ele queria ser o presidente de um ministério, queria ser pastor, não. Ele fez porque o Espírito Santo de Deus mandou. Que ele era um homem humilde, mas temente a Deus, ele não fazia nada sem o consentimento do Senhor. E nós louvamos ao Senhor por isso, que hoje ele deixou, como diz ali o pastor William, um grande legado para nós, não é? E aí o pastor Jânio agora, né, nós passamos aí o bastão para ele, para que ele possa continuar essa jornada que o Senhor tem dado para cada pastor que é pastor titular da igreja, que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastora Edna. Pronunciamento que nos emociona também. Uma das filhas falando da história dos pais, dos pioneiros da igreja. Nós vamos ouvir agora também o pastor Jânio. Pastor Jânio, que é o presidente da Igreja do Povo Livre aqui. A tribuna está inteira à disposição, senhor. A paz. Amém. Graças a Deus. Dia de vitória. Amém. Dia de bênção. Quero agradecer a mesa. Muito obrigado pelo convite, por eu poder estar aqui participando.
Quero agradecer de todo o coração ao pastor e vereador Paulo Júnior e fazer um agradecimento muito especial à Câmara aqui de Osasco, por essa cidade nos ter recebido de braços abertos. Eu não sou oriundo daqui, porém estou aqui há muitos anos, que até esqueci o lugar de onde eu vim. Fico muito feliz de ser recebido nesse município, participei bastante das coisas aqui desse município e me orgulho de pertencer a esse lugar. É uma bênção na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Eu dei continuidade ao trabalho do pastor José Apolinário e eu fiquei muito feliz, me alegrei, pela seguinte razão, porque nós entendemos que é uma caminhada, nós entendemos que não fazemos nada sozinhos. E eu tive o privilégio de ter um grupo de pessoas, homens e mulheres e jovens, pessoas de fibra, pessoas valentes, pessoas de fé, que se levantaram e disseram, vamos em frente fazer a obra do Senhor. E eu quero exemplificar um pouco aqui, eu trouxe esse exemplo numa mensagem há uns dias atrás, o que significa pessoas de fibra. E eu vou explicar rapidamente. Fibra, no passado, antes da modernidade, existia a fibra de sisal, ela existe até hoje, mas ela perdeu espaço para a fibra sintética. Mas eu quero explicar um pouquinho o que significa essa fibra de sisal. O sisal é uma planta, ele é colhido, e ele passa, tem umas folhas bem compridas, e ele passa por um processo. Esse processo pode ser bater ou moer. E o sisal passa por esse processo. E eu quero dizer que nós somos semelhante a isso. A nossa vida, a vida de vocês, passa pelo processo e vai ou batendo ou sendo prensado, e toda a parte mole, toda a parte que cede, toda a parte que líquida, ela vai saindo. E isso faz parte daquilo que não é bom na vida da gente, tudo aquilo que não ajuda na obra, que não ajuda no ministério, tem que sair. E toda essa parte mole vai saindo, até que fica só a fibra. E a fibra é resistente. Um fio daquela fibra é resistente, mas não basta só ele. Eles vão trançando vários fios e vários fios. E essa fibra se torna tão resistente, conforme ela vai se multiplicando e vai se agregando, e assim é a nossa vida. A ponto de, num determinado momento, antes de existir a fibra sintética, uma corda de sisal era suficiente para amarrar um navio no porto. Tamanha era a força que ela fazia. Então eu quero aqui deixar um aviso para vocês. Vamos pensar nas coisas naturais. Aquilo que é sintético é bom, mas é sintético. Foi criado de alguma forma e não traz tanto valor para a gente. Mas aquilo que é fibra, aquilo que resiste, permanece. E eu quero dizer, pastor Paulo Júnior, que eu tive o privilégio de contar com pessoas de fibra ao meu lado. Porque essa caminhada a gente não vence sozinho, a gente vence ao lado de pessoas. Então eu quero agradecer a todos aqui, por essa oportunidade, por esse momento, e dizer muito obrigado por vocês estarem ao nosso lado e caminharem juntamente conosco. É isso que nos faz seguir adiante, sempre debaixo da bênção, da proteção, do Deus Todo-Poderoso que nos sustenta a cada dia. Então eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Deus abençoe. Obrigado, pastor Jânio, pelo discurso e por fazer essa comparação referente à fibra, as pessoas de fibra. Nós precisamos, na sociedade, cada vez mais pessoas que têm fibra. Vamos ouvir agora, não que os demais não sejam meu amigo, mas não fiquem com ciúmes, não. Meu amigo aqui, pastor Edson Silva. Ele disse aqui que a recíproca é verdadeira.
Pastor Edson Silva, a tribuna está à sua inteira disposição. Pode ir até meia-noite. Graça e paz, igreja. Amém. Olhando com fome, alguns que nem jantaram ainda, né? Segura aí. É um prazer poder estar aqui, nesse local, e ver a Igreja de Cristo representando o ministério, principalmente da Igreja Evangélica do Povo Livre. Estava pensando aqui, voltando a meio século atrás, né? Mais de 50 anos atrás, aqui mesmo na cidade de Osasco, mas precisamente ali no bairro do Jardim das Flores, onde fica a sede. Duas irmãs do Evangelho Quadrangular sentiram de ir em casa para orar pela minha avó, que estava enferma, a irmã Telvina. Foram lá, mas ao entrar em casa, começaram a orar, de repente o Espírito Santo foi tão forte ao coração delas, principalmente a irmã Florentina, dizendo, ao terminar a oração, falou para a minha mãe: o Espírito Santo está falando, me mostra que o seu marido vai começar um ministério, uma obra. Minha mãe até assustou, mas espera aí. Bem, eu vou passar esse recado para o meu esposo. Ao passar o recado para o meu pai, ele ficou assim, mas não. Já tem bastante igrejas, muitas igrejas. Eu não tenho capacidade, não sou estudado. Não. Mas a mensagem e a palavra de Deus foi dada a você. Tá bom, eu vou orar, e se Deus falar fortemente comigo, aí sim. Orou e Deus falou fortemente ao coração. E a voz do Espírito Santo falou muito forte ao coração. A mesma voz que falou com ele na sua conversão, quando disse: José, o caminho para o céu é Jesus. Nesse momento, o Espírito Santo confirmando: eu quero que você comece o ministério. Mas eu não tenho condições, capacidade para isso, só se tu me ajudar. Tudo bem, por isso mesmo, vai em frente. Então, irmãos, isso nos mostra nós uma dependência de Deus. Em tudo que nós vamos fazer no nosso ministério, precisamos muito pedir a direção de Deus e a aprovação do Senhor. Ele sempre ouvia a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, e aquela intimidade que ele tinha. Isso me faz lembrar que a igreja ali começou ali no Jardim das Flores, na Avenida Crisântemo, 2 quadras depois do La Torre, ali naquele salão. Mas o senhor havia falado, pastor Jânio, que Deus daria, assim, um terreno, uma propriedade para a igreja. A igreja começou a orar. Em pleno domingo, nunca vou esquecer, o momento da oferta pela manhã. Sempre o primeiro domingo tinha a escola bíblica, mas tinha um devocional. E nesse momento, na hora da oferta, ele orando, não vou esquecer, irmã Edna, irmã Clarice, começou a profetizar. Ele orando para Deus abençoar os ofertantes. O anjo veio com um cheque assim, mostrando, entregando assim para o meu pai, mostrando que Deus ia dar condições para comprar o terreno. Passado algumas semanas, a vitória chegou. Da onde a gente não podia imaginar, alguém não salvo ainda por Jesus sentiu, depois de receber a bênção por oração da igreja, poder ajudar a igreja. Então, o que acontece? Apareceu. Naquela época não era Pix, não, meu Fábio Machado. Era cheque, né? Então, Deus deu a graça. Fiquei imaginando aquele senhor Joaquim, morador aqui da cidade de Osasco. Não tinha aquela experiência com Deus ainda, mas sentiu de pedir oração para o meu pai, dizendo: se a tua igreja orar, Deus vai abençoar, eu vou ajudar esta casa a comprar o terreno. Passado algumas semanas, isso aconteceu. E Deus deu essa graça. Eu fico imaginando o seguinte: naquela época, pastor Jânio, ali no Jardim das Flores, a única rua asfaltada era a rua Georgina. As travessas, era terrão mesmo, tá acreditando?
Mas meu pai, depois que Deus deu a bênção, ele começou a andar nos bairros do Jardim das Flores, a compra de uma propriedade, de um terreno, uma casa, enfim. Alguns irmãos davam sugestões, aqui, ali. Então, todos davam suas sugestões. Mas o coração do meu pai não se abria. De repente, num dia, falou com a minha mãe, vamos dar uma volta aí no bairro. Só que não era ali onde estava o salão, mas o novo bairro do Jardim das Flores, onde é a sede. Vamos dar uma... Pegou aquela perua azul. Quem lembra do perua azul que tinha? Opa! Hoje, aí, aquela perua fez sucesso, muito sucesso mesmo. Começou a andar ali no bairro. Ele desceu a rua Jorginho, asfaltada. Tem a primeira travessa, a segunda, lá embaixo. Entrou na rua Tília. Pegou um pedaço não asfaltado. Foi subindo, subindo, subindo. Ele e minha mãe. Aí, quando chega lá em cima, parou, falou para minha mãe, vou parar por aqui. O Espírito Santo falou muito forte o coração dele, ele abriu a porta, desceu, parou bem em frente à calçada onde é a igreja. Ele olha lá para baixo, só vê mato, mato, mato. Mas Deus fala muito forte no coração, mas é aqui. Olhou, viu se tinha alguma placa, alguma coisa, e de repente, no meio do mato, pastor Paulinho, lá tinha uma placa lá, vende-se. Quando ele viu aquilo escrito, vende-se, o coração dele se alegrou. É essa mesmo, é aqui. E graças a Deus, Deus deu a vitória. Aquele homem disse que ia abençoar a igreja, deu 90% com o cheque, pagou 90% daquele terreno, quase 600 metros. Então, a gente podia contar muito mais algo que tem acontecido no ministério, que Deus está conosco e tem muita obra para ser feita nas nossas vidas. Nós estamos indo, né? Chegamos aí na casa dos 70, enfim, mas, em nome de Jesus, Deus salvou, trouxe vocês para estar conosco, para continuar essa obra. Não é obra do homem, é obra de Deus, e tem muita coisa para ser feito. Deus conta comigo e contigo, para que possamos prosseguir nesta jornada. Amém? E, para terminar, o nome, por que Igreja Evangélica do Povo Livre? Eu disse ontem ali no Rochdale, né? Evangélica vem da palavra evangelho. Evangelho significa o quê? Boas novas, boas notícias. Cabe a nós anunciar essas boas novas para as pessoas nesta cidade e em outras cidades também, na parte do estado de São Paulo e do Brasil, como já temos igreja. Essa é a missão nossa, pregar esse evangelho, anunciar essas boas novas. E, ao mesmo tempo, por que povo livre? Então, como a Edna havia falado, que estávamos num local que não podíamos bater palma, glória a Deus, né? Ou a manifestação do Espírito, dos dons espirituais, não podia de forma nenhuma. E agora? Meu pai foi batizado com o Espírito Santo na escola bíblica dominical, dando aula para os adultos, começou a falar línguas estranhas, tudo não ficou assim, mas... Depois, a Edna foi batizada com o Espírito Santo, depois eu, enfim, e agora? E aí, Roberto, como é que a gente vai fazer? Então, tivemos que sair. Mas a Igreja do Povo Livre não foi simplesmente por uma rebelião, qualquer coisa, não, irmãos. É porque não quis aceitar a família nem os dons espirituais. Aí Deus, então, falou no nosso coração nesse sentido para começar um trabalho. Então, estamos aqui em nome de Jesus, soldados de Cristo. Então, estávamos realmente presos, não estávamos? Podia. Agora estamos livres. Oh, glória! De verdade do Espírito, para adorar o Senhor na beleza, sua santidade, naquilo que precisamos manifestar em nossas vidas, irmão. Vamos fazer, lógico, com ordem de decência, mas tudo pelo Espírito Santo e não apagar, como diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, não apagueis ou não extingais o Espírito. Amém? Que Deus continue nessa jornada. Contamos com vocês, em nome de Jesus. A seara é grande, né? São poucos os trabalhadores, mas contamos com vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor Edson, por
fazer uso da tribuna e contar também um pouco da história da Igreja Evangélica do Povo Livre. Agora o último orador aqui sou eu. Não sobrou nada, pastora Edna. Eu solicito ao seu secretário, pastor Ismael Siqueira, que assuma essa presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Nós estamos caminhando logo para o término, viu? O discurso eu preparei aqui é 52 minutos, mas eu vou enxugar. Nobre vereador, pastor Paulo Júnior, a tribuna está à sua inteira disposição. Nós temos aqui uma equipe de mídia, estou vendo as meninas ali da mídia, aqui o pessoal da mídia, que é o departamento, são os midianitas. Meus irmãos, que a doce paz do Senhor repouse sobre o coração de vocês. Amém, irmãos? Amém. Eu quero aqui cumprimentar a mesa em nome do pastor Jânio. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar também aqui, que agora assume essa presidência, pastor Ismael, e também cumprimentar aqui a pastora Edna, e também o amigo pastor Edson Silva. Que alegria poder realizar junto com vocês essa sessão solene. Mas eu inicio aqui também agradecendo a Deus pela oportunidade de nós nos reunirmos nessa segunda-feira, acima de tudo, para reconhecer que onde chegamos e como chegamos é porque a boa mão do Senhor tem nos sustentado. Quero também aqui cumprimentar esse auditório feminino. Está bonito aqui o auditório feminino, hein? Em nome da minha esposa, quero dar uma salva de palmas para todas as mulheres. E também em nome do nosso decano, o pastor mais experiente aqui, pastor Ronaldo, cumprimentar todos os homens e uma salva de palmas aos homens também. Nós tivemos a oportunidade, na legislatura anterior, no mandato passado, de homenagear algumas instituições, dentre elas a Cristolândia, que é um projeto Cristolândia da Igreja Batista, que durante mais de seus 12 anos tem recuperado pessoas da dependência química. Nós tivemos a oportunidade também de homenagear aqui o Projeto Pira Vivo. O Projeto Pira Vivo, que é uma obra social da Igreja Presbiteriana Independente, ali no Jardim Piratininga. Mas também tivemos a oportunidade de homenagear algumas pessoas. Algumas pessoas nos quais essas pessoas deixaram marcas em nós. E dentre essas pessoas foi a nossa irmã Armanda. Nós homenageamos aqui e foi uma sessão tão linda, tão gratificante para todos nós. E agora nós estamos fazendo essa sessão solene para entregar uma placa comemorativa pelos 50 anos da igreja que foi comemorado em 2023. Esse projeto de decreto legislativo foi aprovado no ano de 2023. Achamos melhor não entregar no ano seguinte, em 2024, porque era um ano de eleições, até para que não fique conotando que nós tínhamos outro interesse, mas pedimos a Deus e Deus nos desse vida para, em 2025, assim fizéssemos essa entrega. E aqui estamos hoje, todos reunidos, celebrando a marca, a história da Igreja Evangélica do Povo Livre. A igreja iniciou com José. Quantos José o Senhor tem usado ao longo dos anos? Meu nome é José também, para quem não sabe, é Paulo José da Silva Júnior. Mas há 52 anos atrás o Senhor usou um José
ao lado da sua esposa, a irmã Armanda, para iniciar uma obra que talvez para muitos disseram, isso não vai dar muito longe, mas eu aprendi algo com meu pai, que ele dizia assim: o que é de Deus permanece. E temos a plena certeza que essa obra é uma obra santa, é uma obra de Deus. Os pastores aqui eu conheço todos. Todos aqui eu já tive a oportunidade de, junto com vocês, adorarmos ao Senhor. A grande maioria das igrejas aqui tivemos a oportunidade de estar ministrando. Até lá na Avenida Brasil, na Coab 2, um pastor Laerte. Já tive a oportunidade de brincar de bola com vocês. E fazer gol ainda. Tive a oportunidade de, junto com a esposa, passear com os irmãos. E bom, porque a Igreja Evangélica do Povo Livre pode brincar de futebol, porque o povo é livre, é liberto. Eu gostaria que, o pastor William, ele fez um discurso aqui, tanto como os demais, falando um pouco da história, mas eu gostaria de ler rapidamente a justificativa. Quando um vereador ele apresenta uma honraria, ele tem que se basear o porquê, tem que apresentar uma justificativa. E a justificativa aqui tem 52 páginas, mas é rápido, irmãos. No ano de 1973, foi fundada oficialmente na cidade de Osasco a Igreja Evangélica do Povo Livre. Nessa época, cerca de 40 pessoas se reuniram para orar, louvar a Deus, estudar a palavra e buscar mais o Espírito Santo, que estava sendo derramado abundantemente sobre todos que tinham sede de Deus. Havia uma dedicação indescritível por parte daquele grupo e logo os frutos desse mover de Deus foram evidenciados. O dínamos do Espírito Santo fez nascer este ministério, debaixo da direção daquele que é o Senhor da igreja, nosso Salvador Jesus, o Cristo. Deus moveu o coração de um homem simples, o pastor José Apolinário da Silva, juntamente com a sua esposa, a irmã Armanda Souza da Silva, para fundar o ministério. A igreja foi se desenvolvendo e cresceu não somente com aqueles que iam se convertendo, mas também crentes de outras denominações decidiram se unir à Igreja Evangélica do Povo Livre. A obra do Senhor prosperou e a igreja estendeu para outros lugares, como Santo André Ferraz de Vasconcelos, Itaim Paulista. Eu estive lá já em Itaim Paulista, tem uma grande igreja lá naquele bairro ali na cidade de São Paulo. Sapopemba, Ribeirão Preto também, Pinhalzinho, Araraquara, Belo Horizonte, Betim, Varginha, diz que tem um ET lá em Varginha, e também em Coqueiral, em Minas Gerais. A Igreja Evangélica do Povo Livre não é simplesmente mais uma denominação no lugar onde está estabelecida, mas é, sobretudo, a Igreja de Deus. E lhe pesa a responsabilidade de transmitir vida, a verdadeira vida que o homem somente pode alcançar em Cristo Jesus, nosso Salvador. Podemos todos nós, juntos, unidos a uma só voz, exaltar ao nome do Senhor pelos 52 anos da Igreja Evangélica do Povo Livre, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36. Eu finalizo aqui. Diante do exposto, eu peço o voto favorável aos nobres vereadores para aprovação desse projeto de decreto legislativo, pois a Igreja Evangélica do Povo Livre é merecedora de receber essa honraria da Câmara Municipal pelo seu jubileu de ouro. Eu fiz questão aqui de apresentar um jornal chamado Osasco Evangélico.
O jornal Osasco Evangélico foi um jornal que meu pai fundou em Osasco. Ele fundou no ano de 1972. E eu encontrei aqui uma edição, julho de 1976. Muitos aqui não tinham nascido, hein? Julho de 1976. E na página... Cadê os medianitas? Pega aqui os medianitas. E na página de número 2, da Igreja do Povo Livre, Pastor José Apolinário. E eu vou ler aqui. Transcorreu dia 5 último, o aniversário natalício do servo do Senhor, nosso irmão em Cristo, pastor José Apolinário da Silva, pastor presidente da Igreja do Povo Livre, que foi comemorado festivamente por todos os irmãos da igreja. Ao aniversariante, muitas felicidades, são os votos do jornal Osasco Evangélico. 1976. Foi uma sequência de jornal que fundou a Folha Evangélica. Então, a minha história, a história da Igreja Evangélica do Povo Livre, ela se encontra, ela se coincide. Porque o pastor Apolinário, meu saudoso pai, ele já chegou a confessar que, no momento difícil, no momento que entregava esse jornal, andando a pé, um pouquinho de jornal debaixo dos braços, levava na igreja, e o pastor José Apolinário, ele abençoava o trabalho que meu pai realizava. E agora eu tenho a oportunidade, como vereador nessa sessão solene, fazer essa justa homenagem a esta igreja que, num momento difícil, quando ainda bem pequeno, o fundador desse ministério foi um agente abençoador na vida da minha família. Eu quero aqui, meus irmãos, aproveitar o ensejo também para dizer que foi comentado muito aqui a respeito de legado e herança, né? Esses dias eu vi uma definição que herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. E legado é a marca que deixamos nas pessoas. Pastor José Apolinário e irmã Armanda deixaram marcas em nós, em vocês. E a igreja continua seguindo avante, porque ela foi fundada sobre uma palavra do Senhor. E quando o Senhor está na frente, a tempestade vai embora, o barco não naufraga, chegamos do outro lado, porque Ele nos conduz em campinas verdejantes e em águas de descanso. Eu quero aproveitar e fazer uma leitura de um versículo que nós aqui, em Atos 9:36, agora que eu começo a pregar, viu, pastor Arcanjo? Em Atos 9:36, assim está escrito: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em números. Essa história também da Igreja Evangélica do Povo Livre, no temor do Senhor, está crescendo em números e levando a boas novas do Evangelho àqueles que mais precisam. E eu finalizo aqui dizendo também um versículo que Paulo nos aconselhou quando escreve a sua primeira carta à igreja de Coríntios. Capítulo 15, o último verso deste capítulo, versículo de número 58. Paulo diz bem assim, pastor Ronaldo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho, o trabalho realizado há 52 anos atrás pelo pastor José Apolinário e pela sua esposa, o trabalho que cada um dos pastores e cada um dos irmãos tem realizado no dia a dia, diante do propósito que Deus colocou sobre nós, o trabalho que ainda iremos realizar até a volta de Jesus, o meu trabalho, o seu trabalho, o meu esforço, o seu esforço no Senhor, com o Senhor e pelo Senhor, há uma recompensa. Que Deus abençoe a Igreja de Cristo sobre a terra. Convido o nobre vereador Paulo Júnior para que reassuma a presidência dessa sessão. Meus irmãos, eu solicito ao senhor secretário, pastor Ismael Siqueira, que proceda à leitura dos dizeres da placa comemorativa a ser entregue à Igreja Evangélica do Povo Livre. A homenagem do Poder Legislativo à Igreja Evangélica do Povo Livre em reconhecimento aos 50 anos de trabalho social em favor da coletividade osasquense, sempre ancorada no exemplo de Cristo, espalhando a fé e fomentando os laços comunitários que fazem a força do nosso município. Decreto Legislativo número 8, de 25 de fevereiro de 2025. Carmano Bastos, presidente, e Paulo Júnior, proponente. Chegando à razão dessa cerimônia, eu convido a mesa diretora para que, juntamente com essa presidência, façamos a entrega da placa comemorativa a ser entregue à Igreja Evangélica do Povo Livre, representada aqui também pela presidência do pastor Jânio Galvão, e também aqui com os dois filhos, e são também fundadores dessa bonita igreja, o pastor Edson e também a pastora Edna.
Nesse momento, eu convido a pastora Edna Pereira da Silva para que se dirija à frente da mesa diretora, a fim de receber uma singela homenagem a ser entregue pela senhora Herô Amorim. Senhora, ela vai ficar brava, pela minha esposa, esposa do vereador Paulo Júnior. Meu chaveirinho vai entregar agora. Nós já estamos chegando ao final, nós vamos ouvir novamente o pastor Rogério Bueno, a louvar a Deus 10 corinho. Vamos ficar em pé, aqueles que podem. Pastor Paulo Júnior falou obra santa, né? Ninguém detém, é obra santa. Não, vamos parar. Gente, é assim, eu aprendi que quem sabe faz ao vivo, né? E usando a palavra de Deus, para que eu possa me apoiar em algo que eu preciso nesse momento, a palavra do Senhor diz em Eclesiastes: é bom que sejam dois. Eu sei que eu tenho vocês como um coral aqui que tem me ajudado, né? Mas a Bíblia fala é melhor que sejam dois, porque vão ter melhor paga do seu trabalho. E se por um acaso um tiver com frio, o outro esquenta. Então, na caminhada da vida é importante a gente ser ou estar sempre acompanhado, né? E usando esse ditado que diz que quem sabe faz ao vivo, eu gostaria de convidar o meu amigo pastor Will aqui, que viesse que eu vou tocar e ele vai cantar, juntamente com vocês. E vai ser uma música um pouquinho mais moderna, tá, irmãos? Tá bom? Deixa para outro dia aí o culto que a gente vai lembrar das músicas antigas e tudo mais. Aí, é sábado? Ah, é verdade, é verdade. Então vamos louvar ao Senhor essa noite, amém? Glória a Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai.
que amigo és, eu candeira, bondade de Deus. És fiel, Senhor, aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá, declare Tua bondade, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade. Declara mais uma vez, eu cantarei, Senhor. Eu cantarei a bondade de Que possamos sempre cantar da bondade de Deus. Eu gostaria, nós já estamos já agora no finalmente mesmo. Eu gostaria de agradecer, fazer os agradecimentos, inicialmente agradecendo ao presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Carmônio Bastos, a sessão de cerimonial, em nome da Marlene, eu quero agradecer todos aqui do cerimonial, aos funcionários também da Câmara Municipal e da TV Câmara Som, Copa, jornalistas e fotógrafos, aos funcionários do meu gabinete, aos membros da Igreja Evangélica do Povo Livre e a todos os presentes. Antes de encerrarmos, eu convido a todos para todos que desejarem a se reunir para um registro fotográfico oficial, posteriormente a participar de um coquetel na sala de estar. Aí, cadê o glória a Deus? E como eu disse no início que hoje esse plenário, essa Casa Legislativa, onde o futuro da cidade de forma pública passa por aqui, eu disse no início que nós transformaríamos em culto, um lugar de adoração ao Senhor. Eu quero convidar aqui o pastor Rogério Araújo para fazer a oração final e o pastor Laerte a dar a bênção apostólica. Boa noite, graça e paz. Amém. Vamos orar.
Pai, nós queremos agradecer a oportunidade que temos, Pai, de nessa noite podermos louvar o Teu nome, ó Pai, exaltar ao Senhor, ó Pai, em celebração ao aniversário, Senhor, da nossa igreja, Pai. Que a Tua bênção continue conosco, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Teu Espírito esteja conosco, Pai, que possamos, Senhor, da mesma maneira como foi dito aqui, ó Pai, continuar aquilo que o Senhor começou através da vida do pastor José Apolinário. Nos dê força, Senhor, ousadia e autoridade a cada dia. Abençoa essa casa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Todas as leis, ó Pai, que surgem aqui possam estar totalmente debaixo da Tua vontade e do Teu querer, e que o Senhor abençoe a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos, amados. Antes da bênção apostólica, queria registrar aqui que desde os meus 12 anos eu conheci a Igreja Evangélica do Povo Livre. E hoje eu posso dizer com toda alegria, eu e minha casa servimos ao Senhor. Você pode levantar a tua mão? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo e a Igreja de Deus. E todos digam amém. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Agradeço a presença de todos, dou por encerrada a sessão solene desta noite. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor.